maravilhosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar com vocês sobre a história de Esther. Então, quero convidar vocês a abrir Esther, capítulo 2, e vamos aqui ler o versículo 7, o versículo 12 e o versículo 17, que se for vontade de Deus, nós vamos falar aqui um pouco sobre estes versículos e aquilo que o Espírito Santo quiser me usar para falar com vocês, que com certeza vai falar comigo também. E o Espírito Santo também fala comigo para eu poder me conscientizar, para deixar-me ser trabalhada por Ele, conscientizar minha vida e deixar-me ser trabalhada por Ele, né? Por Ele, porque enquanto estivermos aqui na Terra, nós estamos aqui, somos necessitadas de sermos trabalhadas por Deus, na verdade, pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Esther, capítulo 2, versículo 7, versículo 12 e versículo 17. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Versículo 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. Versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Então, amém? Vamos falar aqui um pouco sobre a história de Esther. Ela tinha o nome Hadassa, mas mudou para Esther. E ela tinha perdido os pais dela. O primo dela, Mardoqueu, adotou ela, cuidou dela com muito amor, com muito carinho, muito respeito. Ela cresceu sendo uma boa moça. E ela foi levada para o palácio junto com outras virgens, para que fosse ter ali um ano de tratamento. Um ano de tratamento para apresentar-se ao rei. E se o rei ele gostasse de algumas daquelas virgens, aquelas moças, seriam escolhidas para ser rainha. Então, o que aconteceu do rei, para quem não conhece a história, o que aconteceu é que o rei decidiu fazer toda essa escolha, o que aconteceu para acontecer tudo isso, de ter chamado, de ter levado essas moças virgens para o palácio, para esse tratamento, para ser escolhida como rainha. Aconteceu que o rei Xerxes, ele tinha uma esposa chamada Vasti. Ele estava fazendo festas no seu reino e teve um momento, só que a esposa dele não estava presente no mesmo ambiente que ele da festa. Ela estava em outro ambiente oferecendo um banquete para outras mulheres. E nessa festa, no final da festa, no momento dessa festa, o rei, depois de alguns dias, ele mandou chamar a esposa dele, Vasti, e ela falou não para o rei. Ela decidiu não comparecer. Ela recusou ao chamado do rei. E aí ela perdeu o seu lugar como rainha. E aí o rei ficou sem rainha. E ele escutou conselhos para que pudesse escolher uma nova rainha através de escolher, de buscar, mandar buscar algumas virgens para levar para o palácio, tratadas por 12 meses. E eu quero falar aqui com vocês um pouco desse tratamento, o que Deus ele quer falar conosco, com nós mulheres, sobre esse tratamento. Esther e as outras virgens, elas submeteram a este tratamento, esse tratamento de beleza, Então, em nossa vida, não é diferente. Deus ele quer também nos tratar, Esther,
ela se submeteu ao tratamento. Ela não fugiu. Deus escolheu Esther para um propósito, mas para que ela fosse viver ali o propósito de chegar na presença do rei, ela tinha que passar pelo tratamento. Um tratamento de beleza. Então Deus nos chama e Deus tem propósito para a nossa vida. Só que para nós vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus. E às vezes nós não entendemos o tratamento de Deus. Às vezes o tratamento de Deus para a nossa vida é uma porta fechada. Às vezes o tratamento de Deus na nossa vida é uma escassez. Às vezes o tratamento de Deus na nossa vida é uma enfermidade. Às vezes o tratamento de Deus na nossa vida é a perda de alguém, de uma morte de alguém. E nós não entendemos. Eu sei que é difícil situações que nós passamos. Eu imagino que para Esther não foi fácil. Imagina, vamos parar e pensar naquele tempo. Você ser levada para um palácio. Ah, Stephanie, mas é um palácio para ser, sabe? Tava ali para casa ser, né? Tava ali para ser escolhida para uma futura rainha. Nossa, imagina a futura rainha, ter tudo ali, ter várias roupas que você poderia escolher a que você quisesse, mandasse buscar a que você quisesse, joias, teria várias funcionárias, né? Então a gente já olha para esse glamour, né, de ser rainha. Mas vamos olhar a realidade. Vamos olhar a realidade. Uma moça que foi levada para lá e que ela poderia ser escolhida a ser rainha, mas ali casar com um homem que ela nem conhecia, que ela nem nunca viu, não é verdade? E vamos parar e pensar que naquela época a rainha ela ia se casar com o rei, mas ela não tinha essa cultura, não tinha essa cultura do esposo dormir no mesmo quarto que a esposa. Então era o rei tinha um quarto dele, a rainha tinha um quarto dela, e ela só poderia comparecer na presença do rei se ele mandasse chamar. Não poderia comparecer se ele não mandasse chamar. Então, imagina, e o rei ele tinha concubinas, tinha outras mulheres. Olha que difícil. Olha que difícil. Mas Deus ele tinha um propósito na vida de Esther para o quê? Para dar livramento ao povo. Mas para ela chegar a viver esse propósito, para esse processo, o primeiro processo, se submeter ao tratamento de Deus, se submeter ao tratamento do rei. Nossa vida é se submetermos. Deus tem um propósito na nossa vida, mas para chegarmos a esse propósito, nós temos que nos submeter ao tratamento de Deus. Esse tratamento, essa limpeza. E Esther submeteu esse tratamento do rei. E esse tratamento era o quê? 6 meses, né, de óleo de mirra e 6 meses de perfumes e cosméticos. Então, tratamento, né, para deixar ela perfumada. Então, Deus quer que nos tratar, que nos submetemos ao tratamento dele, para que possamos estar perfumadas para ele. Então, nós temos que estar cheirosas para o nosso rei, Deus. Amém? Então, Deus, ela passou por esse tratamento e se apresentou ao rei. E o rei gostou mais dela do que das outras. Então, o rei aprovou Esther. Então, para que possamos ser aprovadas pelo rei, nosso Deus. Então, Esther foi aprovada pelo rei. Então, para que possamos ser aprovadas pelo rei, Deus, nosso Pai. E para você que ainda não é salva por Jesus, que ainda não é salva, Jesus, ele quer te salvar, para que você possa entrar neste tratamento de Deus que não é fácil, mas é necessário, para que possamos estar cheirosas para Deus, para que possamos viver
para que possamos viver o propósito de Deus na nossa vida. Precisamos, né, nos organizar para buscarmos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você é nova no canal, se você gostou do conteúdo do canal, peço que você se inscreva. E se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe seu like. E se preferir, deixe um comentário. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, se você tem costume de usar, né? Sigam lá no Instagram, página do Facebook. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.